Uma boa noite mais uma vez, uma boa noite a todos. Quarta-feira hoje, reunião de estudo, uma porção, um trecho da palavra de Deus aqui a gente vai meditar. A gente vai falar um pouquinho, ouvir também mais um pouquinho sobre o assunto que a gente já vem há algumas semanas meditando, que é sobre José, né? Eu não sei, vou começar com uma pergunta. A gente já leu, já apresentou algumas características de José que se assemelha com o Senhor. Não sei se alguém consegue identificar alguma, se lembra, se recorda. Não sei se a pergunta está difícil, está média, está fácil. A gente leu, deixa eu ver onde é que foi. Foi no capítulo 37 da. É, é, E capítulo vender, 30. venderam E isso venderam ele para uma caravana que estava passando para o Egito, né, João? Jesus. Venderam a José e também a Jesus. Foi isso, Jesus. irmão? Você Foi. falou? Justamente, esse aí a gente falou um pouquinho sobre essa semelhança. Bacana, João, bem lembrado. E aí a gente estava lendo, por exemplo, no versículo 9, fala assim: E sonhou ainda outro sonho, José, né? Sonhou outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos. Só um pouquinho, por favor. Eu tô com um negócio aqui na frente da. Não sei por que está aparecendo isso hoje. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Então, José teve um sonho que acho que o primeiro foi das. Como é o nome daquelas palhas? Palhas não, é feixes, né? O sonho dos feixes, que um feixe se levantava e os outros se inclinavam diante daquele que ficava de pé. Que ali fazia uma referência a José e os seus irmãos dobrando, inclinando, dobrando os joelhos, prestando reverência a José. E isso, quando ele contou para os irmãos deles ficaram é, com inveja, ficaram assim com raiva e não gostou muito dessa história aí de que eles iriam se curvar a José. E aí eles com inveja, em um momento, eles tramam a morte de José, mas aí um dos irmãos ele intervém, né? Fala não, não mate ele não, tal. Acaba jogando ele num poço e depois ele é vendido para o Egito, uma caravana que passava, acho que dos ismaelitas. Ele é vendido para José é vendido pelos seus irmãos para o Egito, que ficaram com raiva dele, com inveja dele. E lá no Egito ele vai parar na casa lá do Potifa, e aí ele vai cuidar lá das coisas de Potifa, até ele chegar a ser vice-governador do Egito. A gente vai ler agora um trechinho no capítulo 41,
Faraó tem um sonho e fica sabendo que só tem uma pessoa em todo o Egito, porque ele teve um sonho, ele procurou pessoas para interpretar esse sonho, ninguém conseguia interpretar para ele, e aí ele ficou sabendo que tinha uma pessoa no Egito que tinha essa capacidade de interpretar esse sonho. Aí manda buscar quem era, quem se lembra, quem era quem conseguia interpretar esses sonhos do faraó? José. 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 José, justamente. Aí o faraó fala, busca ele lá. Eu quero que ele me fale. Aí ele vai agora contar esse sonho e aí José vai dar a interpretação do sonho. 41. Aí do 12 acho que fica bom, viu, Dó? E estava ali conosco um mancebo hebreu, falando de José, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, aí é o copeiro e o padeiro, parece, estado. E a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó: Dize, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiu do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais. Deixa eu baixar um pouquinho para favor. Quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer das vacas era feio como no princípio. Então acordei. Aí agora ele vai falar das espigas. Primeiro ele sonhou com as vacas magras e as vacas gordas. Depois o outro sonho. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas de vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima e que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa em fazê-la. Até aí tá bom. Então, Faraó conta o sonho que ele teve a José, tanto das espigas quanto das vacas. José interpreta o sonho e por causa disso aí, Faraó manda procurar alguém. José pede Faraó para procurar alguém com sabedoria para poder cuidar dessa questão aí, né, dos 7 anos de fome.
dos 7 anos de fartura primeiro, depois dos 7 anos de fome, e o faraó do Egito nomeia o próprio José, por ele ter decifrado o sonho aí, viu sabedoria nele, viu que Deus estava por trás desse negócio aí, né? Usando José ali, colocou ele à frente de todo o reino do Egito, e José, durante os 7 anos de fartura, que era a interpretação do sonho ali, José guardou muito alimento, guardou, foi 7 anos de muita abundância, para quando viesse os outros 7 anos de fome, o Egito estava abastecido e as pessoas poderiam aí comprar comida da mão aí de Faraó e se alimentar, e Faraó e o Egito ficou assim muito enriquecido com isso, porque vinham gente de outras nações também, que a fome foi por todo o mundo, vinha gente de outras nações para poder comprar comida, e isso aí enriqueceu muito o Egito e Faraó. Então, uma figura bacana que também a gente consegue observar aí dessa história é que quando a gente olha lá atrás, no começo, a gente viu que os irmãos de José ficaram com raiva dele. O pai de José gostava muito dele, né? Os irmãos tinham ciúmes. José, ele tinha essa capacidade de interpretar sonhos, contou a respeito daqueles sonhos lá dos feixes. Eles ficaram com raiva, tentaram matar José. Só que aí a gente lê um versículo aí, no 32, que fala uma coisa interessante, ó. O sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus. Na minha versão fala, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazer. Então, desde lá, de lá atrás, quando eles tentaram fazer mal a José, tentar matar José, jogar José na cova, vender o José para o Egito, tudo isso aí, os irmãos de José tentaram fazer mal a ele, Deus estava por trás, né, controlando tudo, porque Deus tinha um propósito maior, né? Deus tinha um propósito maior. Lá na frente, a gente vai ver que os irmãos de José, quando essa fome se abate por toda a terra, os irmãos de José dói a barriga, não acham o que comer. Os que jogaram ele na cova, que venderam ele, adivinham onde eles vão parar procurando comida? Adivinham quem eles vão procurar atrás de comida? Quem se arrisca? José. Eles vão procurar, eles vão para o Egito, e como José era comandante de tudo, o faraó determinou que tudo que José dissesse, todo mundo deveria obedecer. José era abaixo do faraó, o maioral lá no Egito. Aqueles irmãos de José que fizeram mal para ele, a terra, Deus permitiu que a terra passasse por uma fome tremenda. Eles estavam de barriga vazia, morrendo de fome. Só tinha comida no Egito, e eles tiveram que ir atrás da comida no Egito. E eles tiveram que, digamos assim, agora precisar de José para poder se manterem vivos por causa da fome. Olha só que coisa. Tentaram matar José, agora estavam precisando da ajuda de José para permanecer vivos. E aí depois tem toda uma história, né, que José vai tratar com seus irmãos que fizeram mal a ele. Mas o pensamento é sobre essa figura bacana, porque vocês se lembram quando o Senhor Jesus ele veio aqui no mundo, né? A gente já aprendeu lá nos Evangelhos, e ele veio lá em Israel para reinar sobre os seus irmãos, né? Sobre o povo de Israel, libertar Israel do
da opressão do governo romano que estava sobre o povo de Israel, né? E o Senhor Jesus veio, digamos assim, para fazer o bem a eles, livrar eles, era o Messias prometido deles, o libertador deles, a pessoa que ia reinar sobre eles, um reinado justo, né? Bondoso, cuidadoso com eles. E o que eles fizeram com o Senhor Jesus? Quem se arrisca? Vamos ler um versículo? Eles crucificaram Jesus e o maltrataram. Eles crucificaram Jesus e o maltrataram, fizeram bastante coisa ruim, assim como os irmãos de José fizeram com José lá antes também, né? Os judeus também, que são os irmãos, né, do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é judeu, eles também fizeram da mesma maneira, né? E eu vou ler um versículo, quer ver? Pedir para compartilhar aí. Lá em Lucas, capítulo 19, deixa eu ver o versículo 10 em diante, eu acho. Vamos para o 11 aí, que é o parágrafo. E ouvindo estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Vou ficar até aí. Então o que está acontecendo aí? Né? Uma figura aí dos irmãos do Senhor, dos judeus, o Senhor veio para eles reinar sobre eles, e eles diziam assim em seus corações, ó, não queremos que este reine sobre nós. Os irmãos do Senhor diziam assim. E mais para baixo, que vê no 19, um pouquinho mais para baixo, por favor. Acho que no 19. Ver. Não, mas bem mais embaixo. Pode descer até o finalzinho lá. Aí, respondo. Desce mais até o 47, então. Vai até qual aí? Tem uma que fala... pode descer mais um pouquinho. Então, 47. Aí, acho que é esse. Ó. Deixa eu ver. Volta um pouquinho, Dal, por favor. Aí. Aí o Senhor falando, dizia-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas, olha, os judeus, e os principais, e os principais do povo procuravam matá-lo, Senhor Jesus, e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando. Então, olha aí o que tinha no coração dos irmãos do Senhor, irmãos naturais, digamos assim, da mesma nação, né? Os judeus queriam matá-lo, matar o Senhor, como os irmãos de José também queriam matá-lo. Só que lá em Gênesis, o que acontece? Todo o mal que os irmãos de José tentou contra ele, como eu estava falando, Deus estava por trás, dá para colocar lá no capítulo 50 de Gênesis,
todo o mal que os irmãos de José estavam tentando fazer contra ele ali, Deus estava permitindo coisas na vida de José. Ele foi para o Egito, aconteceu aquele negócio lá com a esposa de Potifa, ele foi preso. Dentro da cadeia, ele adivinhou os sonhos lá do copeiro e do padeiro. Olha só, tudo Deus controlando. Aí esse copeiro depois voltou, teve com o faraó. O faraó teve um sonho, ele falou: conheço alguém que adivinha os sonhos. Quem é? José. Manda tirar lá da cadeia, traz ele cá. Aí trouxe cá, José adivinhou os sonhos do faraó. E tudo isso Deus por trás, permitindo todas as coisas, porque Deus tinha um propósito maior, como a gente leu lá no versículo. E aí lá no capítulo 50, no versículo 20, olha só que versículo bacana, ó. Ó, José falando para os seus irmãos, ó. Vós bem intentastes mal contra mim, quando me jogaram na cova, quando tentou me matar, quando me vendeu para o Egito. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Então, tudo que eles fizeram mal para José, Deus estava movimentando todas as coisas, todos os cenários, todas as peças, para que José chegasse a um ponto e depois o José pudesse ajudar os seus próprios irmãos com a comida ali que eles estavam precisando quando eles estavam passando fome. E com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Os judeus, né, que eram os irmãos do Senhor ali, isso o Senhor Deus fez para todo o mundo, né? O Senhor Jesus é provisão para a salvação de todo mundo. Mas a gente vai falar principalmente ali do povo dele, né? Os judeus que tentaram e, e crucificaram ele, né? O Senhor Jesus vai voltar, né? Depois que levar a gente, a igreja, para o céu. Vai haver um tempo aqui neste mundo chamado de grande tribulação, que o Senhor Jesus vai vir tratar com os seus irmãos, os judeus, aqueles que crucificaram ele. Ou seja, quando o Senhor Jesus esteve aqui, eles fizeram mal para o Senhor Jesus, como Camila falou aí, crucificaram ele, maltrataram ele, cuspiram nele, né? Falaram coisas feias para ele, né? E ele suportou tudo quieto. Só que Deus colocou ele, né? O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou e hoje ele está à destra de Deus, né? Ele está à destra de Deus. E aí, quando ele vier, né, na grande tribulação, esse povo aí vai sofrer, digamos assim, eu vou falar assim, figuradamente, uma fome muito grande. Vai ser um tempo muito difícil a grande tribulação para os irmãos do Senhor aqui, para Israel. Então, eles vão sofrer muito, mas isso vai ser para que eles se arrependam do que eles fizeram e eles sejam salvos. Não serão todos, né? Mas muitos deles, né, que crucificaram o Senhor Jesus e rejeitaram o Senhor Jesus, um remanescente, eles vão se arrepender e o Senhor vai, como fez José com seus irmãos, abençoou eles lá, dando comida a eles, que eles estavam com fome. O Senhor Jesus também, ele vai Deus vai permitir que esse mundo passe por um tempo de muita dificuldade, né, de muita tribulação, para que o Senhor Jesus volte e possa abençoar o seu povo que rejeitou ele e crucificou ele, assim como os irmãos de José também fez com José. Esse tempo vai chamar de grande tribulação. Passado esses eventos aí, né, de muito sofrimento neste mundo, aí sim os irmãos do Senhor, os judeus, os que serão escolhidos, né, para a salvação, os eleitos, eles vão poder participar de um tempo chamado de milênio. Serão 1000 anos de muita prosperidade para Israel, para os judeus, para os irmãos do Senhor. Mas muita abundância, muita justiça, né?
vai ser tudo, não vai haver mais morte, não vai haver mais violência, vai ser 1000 anos de paz e justiça e abundância aqui nesse mundo. Não somente para os judeus, mas para também pessoas de outras nações, mas principalmente para os judeus. Então eu estava pensando nessa semelhança, né? Mais uma, de José com o Senhor, nessa figura. José sofrendo na mão dos seus irmãos, Deus trabalhando nos bastidores com José, colocando ele, né, exaltando ele ali somente abaixo do faraó, fazendo o mundo passar por uma fome grande para que seus irmãos precisassem de comida, tivessem que ir para o Egito e José mesmo abençoar eles, dando eles alimento. Assim vai ser também com aqueles que crucificaram Jesus, o Senhor Jesus. Vai vir um tempo de grande sofrimento para esse mundo, eles vão passar por tanto sofrimento que eles vão clamar por misericórdia àquele que eles mesmos crucificaram. E aí eles vão ser assim ouvidos no seu clamor, né? Na sua fome, vou usar essa palavra assim, vão ser ouvidos na sua fome, que Deus é misericordioso, né? E eles vão, o Senhor Jesus vai tratar com eles, eles vão se arrepender do que eles fizeram com o Senhor, vão reconhecer o Senhor Jesus como seu Messias, e aí vai ser inaugurado esse tempo de prosperidade no mundo, principalmente para eles. Eles serão exaltados como a maior nação de todo o planeta, né? O povo vai falar assim: a China vai ser o maior país do mundo, os Estados Unidos vai ser o maior. Nada, nada disso. Israel será a maior nação, a mais poderosa nação do planeta durante 1000 anos. Como o irmão colocou aí, um remanescente dos judeus, né? Será, os eleitos serão salvos. Vou deixar para Dal ajudar um pouquinho aí, falar um pouco. Se vocês tiverem perguntas, fica à vontade e a gente vai conversando aqui. Vamos ver, Edson, se tem perguntas, se lembram ainda da semelhança de José e o seu Jesus, coisas que aconteceram com José e que se parece muito com aquilo que aconteceu com o seu Jesus. Será que a gente consegue de novo, Elton, voltar um pouquinho? Opa, vamos lá. Quem for lembrando, vai sinalizando. Lembrei de uma, levanta a mãozinha e aí a gente vai vendo. Então é assim, teve coisas que aconteceram com José que parece muito com coisas que aconteceram com o seu Jesus. Será que a gente consegue lembrar algumas coisas? Quem vai levantar a mão aí para falar uma? Pode repetir, se quiser. Tem gente aí, ué, Ludmila, vamos ver o que é que Ludmila vai falar. Uma coisa que aconteceu com José e parece muito com alguma coisa que aconteceu com o seu Jesus. Venha, Ludmila, fala aí. Foi quando José foi vendido pelos irmãos dele. E com Jesus foi quando os judeus, né? Que nem o irmão falou aí, que é tipo irmãos também, né? E queria crucificar a Jesus. E crucificaram na verdade. Aí, Elton, tá vendo aí? E Judas também vendeu, né, o Senhor por acho que 30 moedas de prata, se eu não me engano. Não me engano. Quem lembra de mais alguma coisa?
Vou falar um aqui, bem lá na frente, com José. José, ele se tornou o governador do Egito. Ele se tornou como se fosse um rei do Egito. E o Egito, para nós na Bíblia, é uma figura do mundo. Agora eu vou perguntar: José se tornou como um rei ou governador do Egito. O que é que tem de parecido com o seu Jesus? É que quando ele voltar, ele vai reinar sobre 1000 anos em Israel. Olha, Uel, tá aí. Ele vai reinar 1000 anos, vai reinar logo no mundo todo. E os judeus, Israel, eles vão ser a atenção do mundo, porque o Senhor Jesus vai estar com eles e todas as pessoas no mundo vai até Jerusalém para ver o Senhor e adorar o Senhor. Então, José, que se parece com o Senhor Jesus, ele foi feito rei e o Senhor Jesus, quando passou por aquilo tudo, que foi a morte, crucificação, e foi para o céu, quando ele voltar aqui, ele também vai ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores, vai reinar no mundo todo. Tem mais coisa? Eu lembrei de um, Anda. No capítulo 37, versículo 3. Se você tiver com a Bíblia aí, de Gênesis. E Israel amava a José, Israel, o pai dele, né, que era Jacó, agora já com o nome Israel. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, uma semelhança aí, mais uma aí, né, de José, que o pai dele amava a ele, José. Como a gente vê lá nos evangelhos, Deus falando do seu filho, o Senhor Jesus Cristo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí também, mais uma figura aí parecida, né, uma semelhança aí de José, que o seu pai amava a ele, como Deus amava também ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade, Ludmila, pode falar. Viu? Também é uma figura do sonho de José, né? Que ele sonhou lá com os feixes que representavam os irmãos dele, estava se curvando diante do feixe dele, se não me engano, né? Que acho que era o feixe dele que era o maior. E aí os dos irmãos estavam se inclinando sobre ele. Aí os feixes dos irmãos também traz uma figura das tribos de Israel. E isso ali, no caso, o feixe que ficava em pé, uma figura do Senhor, né? E José ali, que era José era o feixe que ficava em pé. Os outros, os feixes que se curvavam, a figura dos irmãos de José. Assim será o Senhor. Reinará sobre eles, né? E todos eles, o povo judeu, as tribos de Israel, eles se curvarão, ou serão serão súditos, né, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele reinará sobre todo o mundo, né, principalmente sobre o seu povo ali, seus irmãos, o povo de Israel. Mais uma boa lembrança aí de Ludmila.
Eu estou pensando aqui também que aconteceu duas coisas. Uma coisa aqui com duas pessoas, e foi o. Vou ler aqui o versículo. Desde o 40, versículo 1. Ou melhor, vou chamar alguém para ler e o outro também. Enzo Gabriel, lê esse versículo 1 do capítulo 40 para mim. Tá dando para ver? Sim, Marcos. Posso ler? Ó, E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor, o rei do Egito. isso. Então aí a gente tem duas pessoas, né? Tem um padeiro, tem o copeiro e tem o padeiro. Deixa eu ver aqui. Ludmila, versículo 2. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do carceré, no lugar onde José estava preso. Isso. Maria aí de Cauã, o Irlã e Ana Carla. E aí, Maria, esse quarto aqui. E o capitão da guarda pôs-lo ao cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Eu estou pensando nesses dois aí que ficaram na prisão com José. Alguém lembra de uma cena em que o Senhor Jesus estava em uma situação em que tinham duas pessoas? Quem lembra? De quando ele foi Aqui, crucificado? olha. E aí, Welton, será que dá para fazer isso também, essa comparação? Tem, Welton? Boa figura também essa. Que é Mateus 27, não? Versículo 38, acho que lá embaixo. Bem lembrado. Desce mais um pouco. Acho que no 38. 27 e 38, isso. E foram crucificados com ele. Eu vou pedir João para ler. Você consegue ler, João? Sim, irmãos. Vamos lá. É para ler o de amarelo. É, o amarelinho. Foram crucificados com eles dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Olha E o só aí, tá vendo? Bacana. Mais uma figura. Olha, José foi colocado entre dois. Como é que chama, Dal? Dois Malfeitores? malfeitores lá, né? No Egito, lá na prisão. A mesma maneira aqui, o Senhor, em sua crucificação, colocado também entre dois malfeitores. Como fala aí, salteadores aí, um à esquerda, outro à direita. Vamos ver se vai ter mais. Quem vai Com lembrar certeza mais? tem muitas outras. Se a gente for meditando, a gente vai encontrando. São muitas.
figuras do Senhor pela Bíblia. Tem mais um aqui, deixa eu ver se está no capítulo 41. Peraí. Que José fala para o rei. Isso aqui é interessante também. E José diz assim ao rei, ó, e que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Então Deus falou 2 vezes com Faraó a mesma coisa, usando o sonho. Essa aqui eu vou falar. No Evangelho de João, só existe no Evangelho de João o Senhor falando assim, porque no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele é apresentado como Deus. Então, somente no Evangelho de João, o Senhor, quando está falando com alguém, ele diz assim, na verdade, ele fala 2 vezes assim, porque isso é de Deus. Vamos ver aqui, vamos lembrar de alguma parte que o Senhor fala assim? Deixa eu pesquisar aqui. Se alguém achar, já fala. Em João, Evangelho de João, o Senhor Jesus só fala assim no Evangelho de João. Aqui, fiz uma pesquisa, já achei uma. Vamos ver aqui, quem é que vai ler? Jubi! Ana Júlia, Oi. lê esse amarelinho aqui, Ana Júlia, pra gente. Seu Jesus falando. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha que interessante, tá vendo como a Bíblia ela é toda certinha? Deixa eu ver mais aqui. Mais um aqui, ó. João 3, 3. Deixa eu ver quem é que vai ler. Deixa eu ver. Camila! Lê pra gente aqui, Camila. O amarelinho aí. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pronto, vamos ver só mais uma. Deixa eu ver quem é que vai ler pra gente. Emily! Oi, Emily, vamos ver aqui, Emily. Você pode ler, Emily? O amarelinho aí? Irmãos, Cícera pode ler? É que eu tô com a voz meio rouca, que eu tô meio gripada. Tá certo. Pode ler, Cecília. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisas alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Olha aí, Welton, tá vendo como é bom a gente conhecer um pouquinho da palavra de Deus?
Então, lá José, deixa eu voltar. Gênesis 41, acho que foi isso, né? 32. E diz assim: o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa, ou coisa, é determinada de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Então, 2 vezes, quando o Senhor sempre fala lá, no Evangelho de João, é porque ali é Deus falando. O Senhor Jesus falando como Deus. Na verdade te digo. Ou na verdade, ou em verdade te digo. E aí ele começa a falar. Ali é Deus falando. Como José está dizendo aqui. Está revelando para Faraó por que 2 vezes o sonho. Porque é de Deus. Saiu, Elton. Eu estava, você falando do sonho, eu estava lembrando de uma também, que a gente não precisa nem abrir, mas lembra que José ele adivinhava sonhos, né? E nos evangelhos a gente sempre via algumas passagens onde o Senhor, ele, claro, sendo Deus, né? Ele conhecia o pensamento das pessoas. Ele conhecia o pensamento e ele dizia o pensamento sem que as pessoas falassem nada. Ele adivinhava o que as pessoas eles estavam pensando. Várias vezes acontece isso nos evangelhos. Ali também, uma outra figura, José, como ele era um, digamos assim, ele interpretava sonhos, né? Ou adivinhava o que a pessoa sonhava, é claro, ali por Deus, mas uma figura também do Senhor que conhece todos os pensamentos dos homens, sem que precisem dizer. Isso aí, ué. É? O Senhor Jesus já sabe o que a gente está pensando, sem ninguém precisar falar nada. Porque o Faraó, ele estava procurando, lá no tempo de José, alguém que dissesse a ele o sonho que ele teve. Aí os magos, os adivinhadores de lá na época, eles aí falaram assim para Faraó: ah, fale para nós como foi o sonho que você teve. Lembra disso, Elton? Aí Faraó disse: não, eu não vou falar, vocês têm que dizer o que foi que eu sonhei. Bem lembrado, Elton. E aí José foi lá e simplesmente falou para ele tudo o que ele tinha sonhado, sem perguntar nada a ele. A mesma coisa, o Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, quando estava andando, que alguém pensava alguma coisa, e ele aí dizia assim: por que vocês estão pensando dessa forma? Aí começava a falar com a pessoa. Bem lembrado, Elton. Então, crianças 9 e 2 passamos um pouquinho. Talvez na próxima reunião, vamos ver, o Eric aí também, a gente já veja um outro personagem. A gente está fazendo uma retrospectiva, né, dos estudos que a gente fez lá do Antigo Testamento de Moisés, sobre Abraão, Jacó, aí José, e aí a gente vai seguindo pelo Antigo Testamento, um pouquinho de cada um, aprendendo, e aí a gente já tem algumas semanas vendo sobre José aí. Talvez a gente já veja outro personagem na próxima reunião de estudo, né, se os irmãos entenderem assim. Ou se tiver mais alguma coisinha que dá para a gente aprender aí sobre José, a gente pode também ver mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, aprender mais um pouquinho. Vamos ver. Prontinho, Elton. Então vou tirar a gravação.